Pai das misericórdias e Deus de toda consolação, ouvi-nos. Estamos no tempo do Natal, dentro da oitava do Natal, quarta-feira da oitava de Natal. Tempo da alegria, tempo de festa, tempo de luz e de muito brilho da parte de Deus sobre nós. Eu espero que a sua família, juntamente com todos os seus, estejam muito felizes celebrando esses 8 dias de festa do nascimento do nosso Salvador. E chegando agora na sua casa e você adentrando aqui o nosso santuário e contemplando aqui o presépio montado para a gente fazer memória desse acontecimento tão significativo da nossa vida de cristãos, que é um acontecimento que não é só para nós cristãos, que somos cristãos, mas é para o mundo inteiro, porque Deus é luz. E a luz, ela não encontra barreira para atingir com o seu brilho. Deus é luz e Ele brilha sobre todos nós, sobre toda a humanidade, sobre todas as pessoas. Por isso, deixemos-nos ser iluminados por Ele. Deixemos que esse tempo, a luz entrar no mais profundo do nosso coração, para dissipar as trevas da dúvida, da incerteza, da insegurança. Quantas situações a nossa cabeça tem registrado, né? Quantas coisas têm entrado aqui pelos nossos olhos, pelas telinhas do celular, da televisão e as cenas da vida, e muitas vezes deixa a gente assim desanimado, sem esperança e sem confiança. Deixemos que a luz de Cristo adentre o nosso coração e dissipe as trevas negativas, opressivas e depressivas de nossa mente e de nosso ser, e que encontremos em Deus a alegria do nosso coração. Ele é a nossa alegria, por isso confiemos nele. Nós vamos ler um trecho da carta de São João, capítulo 1, versículos de 1 a 3, que vai nos dar a seguinte palavra: o que era desde o princípio, o que nós ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que contemplamos e as nossas mãos tocaram da palavra da vida, de fato, a vida manifestou-se a nós. A vida manifestou-se e nós a vimos, e somos testemunhas, e a vós anunciamos a vida eterna, que estava junto do Pai e que se tornou visível para nós. Isso que vimos e ouvimos, nós vos anunciamos, para que estejais em comunhão conosco, e a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Tirada da primeira carta de São João. O que vimos, o que era desde o princípio, aquele que estava no coração do Pai. Quando Deus criou o mundo, se você já leu a Bíblia ou nunca leu, vai ler lá no livro do Gênesis. Quando Deus criou o mundo, começou a criação do mundo, ele foi ordenando numa ordem, numa sequência, que daí os 7 dias, porque é um ciclo do lunar, 7 dias, uma fase da lua. Quando ele criou o mundo, ele se alegrou com tudo que havia criado. E no 6º dia, ele criou o homem e a mulher. E quando ele foi criar o homem e a mulher, ele diz: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. A palavra, o verbo façamos, quer dizer, não é um sozinho que faz, mas é mais um, é plural, façamos. O verbo já estava no Pai, quando ele criou todas as coisas. Assim como o Espírito Santo, que nós depois vamos entender a Deus como uma pessoa em 3 pessoas distintas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E o verbo de Deus já estava lá junto de Deus. Nada, o apóstolo vai dizer que Jesus participou de toda a criação, inclusive da criação do homem também. Então, o que era desde o princípio, o que sempre existiu, não começou a existir, o que sempre existiu, o que nós ouvimos, o que vimos com os nossos olhos. João está falando do contato com Jesus. Os pastores foram os primeiros a ver Jesus na manjedoura. Os apóstolos, na medida que Jesus foi chamando, eles foi conhecendo ele, foi tocando nas mãos dele, tocando na vida dele. E assim eles foram percebendo e não tiveram dúvida nenhuma
do que vimos com nossos olhos e que contemplamos com as nossas mãos tocaram a respeito da palavra de vida. Ele é a palavra do Pai, Jesus é a palavra do Pai, é o verbo feito carne. Verbo é palavra, a palavra se fez vida, se fez humano e falou a nós. Se dissermos que Deus não está longe de nós, é mentiroso. Quem diz isso é mentiroso, porque Deus veio falar conosco face a face. E os apóstolos são as testemunhas desse acontecimento. Testemunhas oculares, testemunhas que ouviu, que tocou, que conversou, que conviveu. Jesus não é uma fábula, Jesus não é uma invenção. Jesus é uma pessoa divina que se tornou humana, se vestiu da nossa humanidade para nos comunicar a palavra do Pai. Por isso que ele é o Verbo encarnado, o Deus feito homem. Que o verbo é palavra, né? Deus é palavra, Deus se encarnou e se manifestou a nós. E nós ouvimos e somos testemunha e a vós anunciamos a vida eterna que estava de junto do Pai e que se tornou visível para nós. Então Deus, o próprio Deus, veio até nós. E isso desmonta muitas teorias, isso desmonta muitas superstições de que existe extraterrestre, de que existe outros seres no mundo, ou de que Deus não existe. Sim, Ele existe. E Ele fala ao nosso coração. E se nós abrirmos o coração a Ele, nós o compreenderemos, nós o entenderemos e nós o amaremos como Ele merece ser amado. Porque nós somos os primeiros a ser amados por Ele. Deus amou tanto o mundo que mandou o seu Filho, para que o mundo não se perca, mas que ele seja salvo. Então nós estamos dentro do projeto salvador de Deus. E os apóstolos, João, confirma isso na sua carta, em todos os escritos do Novo Testamento. A nossa fé não é uma fé em fábulas, é uma fé em fatos, em acontecimentos, em coisas concretas. Por isso, Jesus vai dizer que as portas do inferno não vai vencer a igreja. Eles podem causar um susto, criar uma série de situações, mas jamais vencerá a igreja, porque a igreja é de Cristo, é de Deus. A fé nossa vem de Deus. Então é nele que nós temos que acreditar. Não é no dragão que nós vamos ouvir, mas é em Deus que nós vamos acreditar. E ele nos dá essa garantia, né? Aquele que existiu desde o princípio, né? Que sempre existiu, e que nós ouvimos com nossos ouvidos, tocamos com as nossas mãos a respeito do Verbo de Deus. É esse que nós anunciamos, para que todos estejais em comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. A nossa fé é a fé na Trindade, no Pai, no Filho e no Espírito Santo derramado sobre toda a igreja. Essa é a nossa fé, esse é o nosso Deus, o qual nós nos abandonamos em suas mãos, confiamos na sua palavra e nos deixamos ser conduzidos por ele. Somente dessa maneira nós podemos fazer a experiência do seu amor, da sua misericórdia em nossas vidas. Por isso, celebrar o Natal, esse tempo de luz, e não venha me dizer que a luz é Deus, né? Deus é luz, mas não essa luz que nós entendemos ser a luz cósmica, é essa luz que está iluminando eu aqui agora. Isso aqui é luz natural, é luz física. Deus é luz espiritual. Deus é luz espiritual, porque Ele é Espírito. Então a luz de Deus, o Espírito de Deus, o Espírito da vida brilhou sobre nós. E deixemos que essa luz inunde nossas mentes e nossos corações para que possamos conhecer a Deus e amá-lo verdadeiramente como deve ser amado e acolhê-lo em nosso coração. Por isso vamos dirigir ao Pai das misericórdias a nossa oração. Pai das misericórdias e Deus de toda a consolação, ouvi a súplica confiante que vos apresentamos neste momento, entregando aí as nossas vidas, a nossa família, a nossa casa, todas as pessoas pelas quais você deseja hoje ser inundada pela luz de Deus. Acolhei este povo que vem, cheio de fé e esperança ao vosso santuário. Consolai os aflitos, socorrei os necessitados, enxugai as lágrimas aqui derramadas, amparai os fracos e recebei em vossos braços paternos estes filhos pródigos que voltam para vós. Dai-nos a graça de sermos instrumentos da vossa misericórdia na vida dos nossos irmãos,
para que assim o vosso nome seja amado em nossa família e em nossa nação. Tudo isso vos pedimos por vosso Filho Jesus Cristo, que convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo. Amém. Pai das misericórdias e Deus de toda consolação, ouvi-nos. Desça sobre vós, sobre a sua casa, a sua família, a bênção do Deus rico em misericórdia, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.